Boas, malta. Eu sou o Jorge, sejam bem-vindos ao meu canal 2 na Treta. Eu não tenho muito jeito para isto, mas espero melhorar com o tempo. Vamos lá ver como é que corre. O meu objetivo com este canal é expor o meu ponto de vista sobre vários temas. E o tema que resolvi escolher para hoje como primeiro vídeo é o tema de igualdade de género. Como já devem ter ouvido falar, igualdade de género, também chamada de igualdade entre sexos ou igualdade sexual, é um conceito que define a busca de igualdade entre membros dos dois géneros humanos, homens e mulheres. De certeza que nenhum membro da comunidade LGBT+, ou lá como é que se chama isso tudo, de início ao fim, nunca soube, nunca visitou esta página no Wikipedia. Continuando. Derivado de uma crença numa injustiça existente em diversas formas de desigualdade entre os sexos. Pois é, igualdade de género é um conceito muito interessante, e caso não saibam, este conceito assume que o sexo oprimido, podem não acreditar, mas é verdade, assume que o sexo oprimido é o sexo feminino e não conforme a situação, assim como dá para entender na definição. Isto porquê? Isto porque é um conceito criado para promover agendas de certos partidos políticos pelo mundo fora. Ou melhor, não digo criado, mas adotado é capaz de ser mais correto. É um conceito adotado por certos partidos políticos pelo mundo fora. Acham que hoje em dia as mulheres são oprimidas? Se acham que sim, são oprimidas em que sentido? Obviamente que existe violência doméstica, por exemplo, em Portugal existem os crimes de violência doméstica, mas sejamos honestos que isso não é aceitável. Ninguém está de acordo que isso aconteça. Mas já falámos melhor sobre este assunto. Na definição de igualdade de género, diz explicitamente que as mulheres são injustiçadas de diversas formas. Bem, na definição, como já referi, na definição diz qualquer um dos sexos, não é? Mas neste caso é utilizado apenas para as mulheres, injustiçadas as mulheres é que são. Vamos lá analisar estas diversas formas que fala a definição. Vamos começar primeiro pelo chamado Gender Pay Gap, que em português significa a diferença salarial entre os sexos. O que acontece recentemente é que o nosso país passou uma lei que obriga as empresas com mais de 250 funcionários e que tenham uma disparidade nos salários entre homens e mulheres a justificar o porquê desta disparidade, em que depois o governo irá avaliar caso a caso se é efetivamente devida a discriminação. Na minha opinião, ainda bem que isto vai acontecer, porque assim vamos finalmente poder tirar as teimas no que toca aos motivos das disparidades. Não, vamos lá ver. Desde que um certo presidente num certo país disse que as mulheres recebem menos que os homens, insinuando que é devido à discriminação, as feministas perderam uma cabeça. Thanks, Obama. Uma simples pesquisa no Google comprova que isto do Gender Pay Gap é um mito. Com mito não quer dizer que não existe uma diferença salarial entre os sexos, mas que o estudo que comprovou este facto só teve em conta a média de salários anuais de cada um dos sexos, deixando de fora todos os outros fatores. E que fatores são estes? Os fatores que eu falo são o percurso escolar, que é o que decidem seguir na faculdade, profissão escolhida, porque este estudo não tem em conta as profissões de homens e das mulheres, apenas compara o salário anual, como já referi, horas extras, folgas, produtividade e diferenças biológicas e de personalidade que existem entre homens e mulheres, como por exemplo a assertividade ou falta dela. Podia continuar a falar sobre isto, mas acho melhor deixar este assunto para outro vídeo em que possa falar mais detalhadamente. Vou antes utilizar o melhor argumento e mais fácil de compreender para reportar o Age Gap, que é assim: se as mulheres ganham menos do que os homens pelo mesmo trabalho, porque é que as empresas não contratam só mulheres? É? Eu depois no outro vídeo falo sobre isto, como já referi. Continuando.
uma das outras injustiças é a disparidade perante a lei, perante a Constituição. E neste ponto acontece alguma disparidade? Não. Não existe qualquer opressão para as mulheres, ou para os homens, neste caso, perante a lei. Exatamente por isso é que o ponto anterior é intelectualmente desonesto. Não se pode pagar menos ou mais a quem quer que seja por causa de sexo, raça, religião, orientação sexual e etc. É simplesmente inconstitucional. Mas no caso da justiça, nos tribunais, eu acho que as mulheres até são beneficiadas. Não é eu acho. Vamos lá ver. Pelo menos nos Estados Unidos da Europa. Estados Unidos da Europa. Estados Unidos da América. Estados Unidos, eu digo Estados Unidos na Europa porque não falta muito, não é? É o que estão a tentar. Mas continuando. Nos Estados Unidos da América, as mulheres recebem penas menores que os homens pelos mesmos crimes. Se isto não é discriminação para com os homens ou privilégio para as mulheres, eu não sei o que é. Ora bem, no caso de Portugal, não consegui encontrar estudos sobre isto, mas existem de facto estatísticas. Vamos a elas. Em 2017, segundo o pordata.pt, foram constituídos arguídos 64.760 homens, enquanto que mulheres foram apenas 13.606. Foram condenados 46.059 homens, enquanto que mulheres foram apenas 6.841. E no que toca a reclusos, existiam em 2017 12.584 prisioneiros e 856 prisioneiras. Ora bem, é verdade que isto são apenas números e não explica ao certo o porquê desta ser a realidade. Certamente os homens são mais propensos a cometer crimes, mas será que esta nossa realidade no que toca à justiça é assim tão diferente à dos States? Estive recentemente a falar com uma amiga minha que é advogada para ter o ponto de vista de uma mulher sobre este assunto. Ela informou-me que existem dois casos mais paradigmáticos que envolvem os sexos, que são os casos de regulação de responsabilidade parentais, que é quem fica com a custódia dos filhos, e onde a mulher sai privilegiada. E nos casos de violência doméstica, que existem pouquíssimas condenações. E de resto, não existe qualquer outro tipo de lei ou de caso perante a justiça que se digne de chamar ou de se acusar de discriminar qualquer um dos sexos. E eu tive-me a informar sobre este assunto de violência doméstica. E nos casos de violência doméstica, pelo que percebi, a grande maioria dos casos nem chega a tribunal por falta de provas, por volta de 70 e tal por cento. E dos que chegam, mais de 50% levam a condenações. O problema é que a maioria dessas condenações é pena suspensa, ou seja, os agressores ficam em liberdade sobre a ameaça de qualquer crime que cometam, vão para a cadeia. 80% dos agressores são homens, mas apenas nos casos onde a agressão, a violência doméstica, ocorre dentro de um casamento. Porque no que toca à união de facto, os homens são apenas 48% dos agressores. Ou seja, 52% dos casos, desses casos de uniões de facto, os agressores são as mulheres. Tendo em mente todos estes factos, podemos assumir que ambos os sexos são beneficiados nos casos de violência doméstica? Podemos dizer que, ao contrário, no caso dos divórcios, as mulheres são a esmagadora maioria dos beneficiados? Podíamos dizer que estas condenações, ou falta delas, é devido à discriminação perante as mulheres? Ou será por outros fatores? Eu, para já, ainda estou a informar-me melhor sobre isso, por isso não posso, ou é melhor não dizer mais nada sobre o assunto, mas qualquer das formas, mesmo que digam que é discriminação, não passa de suposições, pelo menos pelo que eu descobri até agora. Assim como por essa ordem de ideias, não sabemos que se escolhem as mulheres para ficar com a custódia dos filhos por discriminar os homens, não é? Uma pessoa pode dizer que lá está, a mãe é mais capaz de tomar conta dos filhos, mas aí estaríamos a entrar no terreno de, afinal, já não se pode tratar homens e mulheres da mesma forma, porque são diferentes. Então, se são diferentes, este vídeo nem fazia sentido desde o início, porque há outras justificações para as disparidades sem ser a discriminação. Mas pronto, continuemos. No ensino,
eu tive a ver no mesmo site, que é pordata.pt, as estatísticas, e nem vou falar nada sobre isso, vou-me apenas limitar a tentar editar, para vocês verem aqui o vídeo, editar aqui as informações sobre quais são as estatísticas do ensino. Posso dizer para já, deixem-me só procurar aqui quais são essas estatísticas, assim por alto. Com licença, um segundo. Ora bem, alunos matriculados pela primeira vez no ensino superior total e por sexo. Em 2017 existiram 50.959 homens e 62.956 mulheres. Alunos matriculados no ensino superior por tipo de ensino e por sexo, que é mais específico. Aqui já temos o ano de 2018, que é em universidades, homens 111.214 em 2018, claro, e mulheres 130.021. Nos politécnicos temos 61.021 homens e 70.497 mulheres. Mais, deixa eu ver. Alunos matriculados no ensino superior total e por sexo masculino. Em 2015, não, tem merda, é 2018, cá está. 172.235 homens e 200.518 mulheres. Mais. Doutoramentos realizados em Portugal ou no estrangeiro e reconhecidos por universidades portuguesas, total e por sexo. Em 2015, que é a informação mais recente que tem neste site, é de homens 1.382 e de 1.587 mulheres. Diplomados no ensino superior, total e por sexo. 2017, 32.422 homens e 44.612 mulheres. E pronto, e depois já tenho aqui as estatísticas para profissões, mas posso falar delas, não é? Médicos. Homens, em 2017, 23.524 homens e 28.413 mulheres. Mais, tem alguma coisa? Não, isto já é sobre os arguídos, como já falei. Mas como podemos observar no ensino e mesmo na profissão de médicos, perdão, a esmagadora maioria de beneficiados, esmagadora maioria, não é esmagadora, mas a maioria são as mulheres e por isso não se pode dizer que existe opressão, quer no ensino, quer na profissão, pelo menos de medicina, que foi o que eu encontrei neste momento. Perante a sociedade em geral, será que existem injustiças para mulheres? Aqui é que a porca trouxe o rabo, malta. Todas as feministas vão dizer que as mulheres é que são oprimidas e que são tratadas como seres humanos de segunda categoria. Eu podia refutar isto por mim mesmo, aliás já estou a refutar, no que disse até agora, mas eu encontrei um artigo no Washington Post do ano passado, de julho, se não estou em erro, do ano passado, que é muito interessante e fala sobre mulheres que mudaram de sexo, entre aspas. Ou seja, transgêneros, ou transexuais, como quiserem chamar, que serão um tema, transexualidade, transgêneros, serão um tema para outro vídeo no futuro, em que estes senhores contam as suas experiências como homens no seu cotidiano após a mudança. É preciso terem atenção que é muito mais fácil para uma mulher passar para o homem tomando testosterona que um homem passar para a mulher tomando estrogênio, por exemplo, ou através mesmo de operações. Até aqui as mulheres são beneficiadas. Mas continuando. Estes senhores passam completamente por homens e, portanto, são tratados como tal. E quem é melhor para explicar o quão melhor é ser homem que alguém que já foi mulher e agora é homem e conhece bem ambas as realidades.
O artigo está em inglês, mas eu vou traduzir algumas partes para português, que é as partes que eu acho mais interessantes, e deixar o link na descrição para quem quiser ler o artigo na sua totalidade, o que eu recomendo. Ora, vamos lá ver o artigo. Começamos primeiro por um sujeito que anuncia que nunca mais chamará a polícia. Tristan Cotton tem 50 anos, afro-americana que mudou de sexo. Ora bem, isso já tínhamos estabelecido. Professor universitário que mudou de sexo em 2008 e ele começa com... Passo a citar. A vida não fica mais fácil como um homem afro-americano. A maneira como os polícias lidam comigo, a maneira como o racismo enfraquece a minha capacidade de me sentir seguro no mundo, afeta a minha mobilidade, afeta onde eu vou. Primeiras frases e já se nota alguma angústia no facto de que já não é tão bem tratado como era quando era mulher. De seguida ele explicou o porquê de ter sido aconselhado e de não querer chamar mais a polícia, pois quando o fez, a polícia chegou e ele é que foi tratado como se fosse o problema. As mulheres obviamente não têm qualquer problema em fazê-lo, em chamar a polícia. Porquê? Continuando. Ele diz... Eu sou mandado parar muito mais agora. Eu fui mandado parar mais nos primeiros 2 anos após a minha transição do que os 20 anos inteiros que conduzi antes disso. Ora, muitos parabéns pelo privilégio de seres homem. Ele diz ainda que quando era mulher escapava de multas apenas por ser mulher. Tanta opressão. Tanta injustiça. Continua. Há também maneiras pelos quais os homens lidam com o sexismo e com a opressão de género que eu não estava ciente quando estava caminhando num corpo feminino. É interessante, não é? Será que podemos chamar isto de privilégio feminino? Seguinte. Um par de anos após a minha transição, eu tive uma estudante de graduação que eu tinha sido mentor. Ela começou a tirar-se a mim, a perseguir-me, enviando e-mails e mensagens. Meu conselheiro e reitor, ambas mulheres, riram-se. Isto durou a maior parte de um ano, e esse foi o ano em que eu assinaria um contrato. Foi um momento muito assustador. Eu senti-me muito preocupado. Se a estudante sentisse que eu não estava desenvolvendo as suas atenções, ela diria que eu a agredi. Eu senti-me que, como um homem, eu não fui levado a sério. Interessante, não é? Eu tinha sofrido de assédio como uma pessoa do sexo feminismo noutra universidade e eles reagiram imediatamente enviando uma escolta policial comigo para o campus. Engraçado que antes recebia escolta policial e não tinha problemas com os polícias. Agora que mudou de sexo, não só tem problemas com os polícias, como com a falta deles. Pronto, continuando. Eu senti que se ainda estivesse no meu corpo antigo, teria recebido muito mais apoio. Sentiu porque efetivamente iria receber muito mais apoio. Isto é privilégio apenas garantido a mulheres. Homens não são tratados com seriedade nestas situações. Mais rapidamente são vistos como fracos e tristes. E esta senhor aprendeu isto a mal. Pronto, para este senhor está bem. Vamos avançar para o próximo cavalheiro, que se chama de Xander King. Espero não estar a ler mal. Agora sinto que estou por minha conta, anuncia Xander. Engraçado. Quando era mulher, sentia o apoio da sociedade. Agora que é homem, sente-se abandonado. Diz ele, antes da minha transição, eu era uma explícita feminista radical, que é o meu tipo de feministas favorito. Eu falei com frequência, em voz alta e com confiança. Eu fui encorajado a falar, recebi prémios, por os meus esforços. Literalmente, foi tipo, sim, fala alto. Quando agora falo, muitas vezes recebo uma mensagem direta ou indireta que estou a mansplaining. Eu vou já pôr a definição de mansplaining, mas... assim de cabeça, mansplaining é quando um homem tenta explicar algo que uma mulher tentou falar antes, mas que não se conseguiu pronunciar como deve ser. Então o homem decide interromper para explicar como deve ser. Acho que é isto, por norma, mas eu ponho já a definição, caso esteja enganado, ou seja, caso não seja completamente correto. Continuando. Que estou a ocupar de espaço demais ou a impor o meu privilégio heterossexual masculino branco. Porque é isto que acontece hoje em dia. Com quem tem estas mentalidades.
Isto é política de identidade. Isto é assim que eles calam quem tem opiniões diferentes do lado esquerdo da política contemporânea. Nos States, isto acontece e está a transbordar, se já não se transbordou completamente, para os restantes países desenvolvidos. E países como o Brasil, por exemplo, que se notou claramente isso nas últimas eleições. Graças a Deus conseguiram combater estas políticas de identidade. Antes este senhor tinha o privilégio feminino e agora é apenas um homem. Apenas um homem. Se os demais não souberem que ele é transexual, vai ser tratado como um homem qualquer. O que é o esperado. Ou seja, recebeu prémios por ser mulher e agora mandam-no calar por ser homem. Ainda bem que agora temos estas pessoas que possam expor a hipocrisia cuspida por feministas e a malta com a mesma ideologia. Continuemos. Eu acho que a afirmação do que agora sou incapaz de falar sobre questões que considero importantes, ofensiva. Ora bem, vais-te juntar ao grupo, não é? E me recuso a permitir que alguém me cale. Bem, acho que conseguimos entender que esta noção que as mulheres é que são oprimidas e os homens têm tudo de bom e do melhor é uma mentira e completamente ridícula, não acham? A minha capacidade de empatia cresceu exponencialmente porque agora considero os homens em meus pensamentos e sentimentos sobre situações. Aqui é que está a grande exposição que é o feminismo atual. Não querem igualdade, até porque me estou a expor esta igualdade, digo entre aspas, pois os homens estão a perder terreno em muitos casos, como já vimos. Esta igualdade já existe, e ainda bem, mas elas querem mais. Zander apercebeu-se que os homens têm pensamentos, emoções e problemas e que o feminismo atual, que supostamente luta por a igualdade, não fez nada pelos homens que têm problemas. Mais para a frente eu vou expor estes problemas, mas continuemos. Zander prossegue a explicar que a sua profissão, onde diz que trabalha, a explicar a sua profissão e diz que trabalha na área da saúde, que já tinha sido médico e que teria lidado com militares veteranos sem abrigo, que a maioria eram homens. Engraçado, é um dos problemas que eu vou referir. Ele é um dos poucos profissionais que era homem no meio de muitas mulheres, onde ele trabalhava. E ele prossegue dizendo: muitas pesquisas mostram que os eventos de vida, condições médicas e circunstâncias familiares afetam homens e mulheres de maneira diferente. Mas quando eu sugeria que as questões comportamentais dos pacientes, como raiva ou violência, podem ser um sintoma de trauma ou depressão, muitas vezes seriam rejeitadas ou completamente contestadas. O tema principal era: os homens são violentos e não havia desculpa para as suas ações. Deve ser mesmo chato abandonares o teu corpo de mulher e os privilégios que ele trazia para ser tratado como um animal violento que não tem qualquer desculpa para as suas ações. Não é? Ora bem, ele continua. Eu noto que algumas mulheres esperam que eu concorde ou que conceda mais a elas agora. Deixe-as falar primeiro, deixe-as entrar primeiro no autocarro, deixe-as sentar primeiro e assim por diante. Quem diria? Até parece que elas tiram proveito de um privilégio que acham que merecem por natureza, não é? Eu também noto que nos espaços públicos os homens são mais colegiais comigo. O que eles expressam através de mensagens verbais e não verbais. Levantar a cabeça ao passar no passeio e usar termos como irmão e chefe para me reconhecer. Isto prova que existe uma espécie de irmandade entre os homens que as mulheres não conseguem criar com desconhecidas. Será que é por culpa dos homens também que isto acontece? Como uma ex-feminista lésbica, fiquei comovido com o facto de como algumas mulheres querem ser tratadas por mim, agora que eu sou um homem, porque viola uma crença fundamental que eu carrego, que é que as mulheres são seres humanos plenamente capazes e não precisa de que homens consintam ou concedam. E a verdade é que são plenamente capazes e não precisam que os homens façam isso. Mas como já tiram proveito disso, retirar-lhes isso agora iria parecer algo como opressão. Não diriam isso? Que engraçado que privilégio é mesmo invisível para quem o tem. Irónico. O que me continua a impressionar é a redução significativa de simpatia e gentileza que agora se estende a mim em espaços públicos. Agora que estou sozinho, agora parece que estou sozinho. Ninguém fora da família e amigos íntimos está a prestar atenção ao meu bem-estar. Agora
que é o homem, ele parece que está sozinho. Agora que é homem, ele parece que está sozinho. Perdão. Parece que está sozinho. Isto é o que significa quando se diz que uma sociedade é ginecêntrica. Preocupa-se com mulheres mais que se preocupa com os homens. Não é igual. Isto é um fenómeno que acontece no mundo ocidental e este senhor está a descobrir isso agora. Ah, não me enganei, senhor. Ah, pois é. Um par de anos na minha transição de género e eu estava a viajar num autocarro público no início de uma manhã, num fim de semana. Haviam 6 pessoas no autocarro, inclusive eu. Uma era uma mulher. Ela estava a falar muito alto no telemóvel e comentou que os homens são pip. Eu imediatamente olhei para ela e depois para os outros homens. Nenhum deles levantou a cabeça para olhar para a mulher ou qualquer outra pessoa. A mulher viu-me olhar para ela e depois comentou com a pessoa com quem estava a falar: está um pip no autocarro, agora mesmo a olhar para mim. Fiquei chocado. Porque me lembro de estar em situações semelhantes, mas no sentido inverso. Muitas vezes. Um homem diria algo, ou faria algo considerado desagradável ou ofensivo, e eu encontraria solidariedade com as mulheres ao meu redor quando fizéssemos contacto visual. Revirávamos aos olhos e talvez até comentássemos em voz alta sobre a situação. Não tenho a certeza se entendi porque os homens não responderam, mas isso causou-me uma impressão duradoura. Porque agora ele está definitivamente sozinho. Os homens não se unem para defender outros homens de mulheres. Coisa que as mulheres fazem automaticamente, mas apenas se o agressor for homem. Porque se for uma mulher, as outras mulheres não vão fazer nada. Por norma, por tudo o que eu já experienciei até agora. Eu não vou falar mais do. Não vou referir mais o artigo, porque não quero amassar toda a gente com isto, mas aconselho a lerem o resto, eu vou deixar o link na descrição, como já referi. Outras coisas que eu queria falar, porque acho que já referi todos os pontos, mas outra coisa que eu queria falar era sobre a lei da paridade. A lei da paridade é uma lei que defende cotas no governo. Essencialmente isso. Porquê é que esta lei da paridade existe? Esta lei da paridade existe para combater a ausência das mulheres representantes no governo. O problema é que isto é suposto ser uma lei que luta contra a discriminação. Mas, como podem pensar, basta pensarem um bocadinho, as mulheres são perfeitamente capazes de chegar a esses postos por mérito próprio. Impor uma cota sobre este assunto quer dizer que nós não esperamos que elas sejam capazes de chegar lá sozinhas. A meu ver, eu acho que não é só o meu ver, mas pronto, a meu ver, uma lei como esta lei da paridade é uma lei sexista que não tem as mulheres em tão alta estima como tem os homens, que não acha que elas sejam capazes de chegar lá sozinhas. Mas pronto, eu no futuro irei falar mais sobre isto, só queria referir aqui este último ponto. Eu queria então concluir sobre o tema da igualdade de género. Eu acho que o conceito está bem conseguido, mas é constantemente utilizado como arma política por partidos de esquerda. No mundo ocidental já conseguimos alcançar a verdadeira igualdade no sentido em que todos somos tratados como indivíduos. Claramente, alguns ainda defendem o contrário, e principalmente são aqueles que principalmente defendem as políticas de identidade, e eu espero verdadeiramente que esses sejam apenas uma minoria que fala mais alto. Fala mais alto, pelo menos por agora. A verdadeira igualdade é aquela onde não somos tratados como membros de determinados grupos, como homens e mulheres, gays e heteros, pretos e brancos, etc. Mas assim aquela que nos julga por o nosso mérito e pelas nossas experiências. Onde o conceito de igualdade de género está a faltar é em locais como o Médio Oriente e não aqui, onde as mulheres são verdadeiramente bem tratadas. Queria, por fim, enumerar alguns dos problemas mais graves para os homens, como tinha referido antes, e que o feminismo e a sociedade em geral tende a esquecer. O primeiro problema que eu queria referir é o suicídio. Eu encontrei, feito em
2015 sobre o suicídio em Portugal e que tinha informações muito interessantes, mas eu vou referir apenas os números para já e no futuro irei falar mais sobre isso em pormenor. Em Portugal, entre 2008 e 2012, ocorreram 4.948 suicídios. Desses 4.948 suicídios, 3.824 foram homens, enquanto que mulheres foram 1.124. Pois, isto é realmente um problema para os homens que não digo ninguém, mas que a sociedade deixa passar despercebido, pelo menos atualmente. O segundo problema que eu queria referir, e como não encontrei nenhuma fonte portuguesa que falasse especificamente sobre os sexos, eu decidi escolher um artigo do The Guardian que fala sobre o sem-abrigo no Reino Unido, que é o segundo problema. No Reino Unido, 84% da população dos sem-abrigo eram homens. A realidade aqui em Portugal não é muito diferente, porque como todos sabemos, pelo menos pela experiência que eu tenho, é muito difícil encontrar uma mulher sem abrigo. E ainda bem, não é? Não é isso que está em causa. O que está em causa é que é um problema que os homens têm e que passa, mais uma vez, como um suicídio despercebido perante a sociedade. No futuro, voltarei a falar mais sobre isto e em maior detalhe, porque senão o vídeo ficaria ainda mais longo. E não é isso que eu quero. Pronto, por este vídeo é tudo. Espero que não tenha sido muito aborrecido. Mas eu também ainda estou a aprender, por isso tenho desculpa. Ora bem, se não concordam com o que eu disse, comentem, porque é falar que a gente se entende. Espero que tenham gostado e por favor não se esqueçam de subscrever e dar like. Até ao próximo vídeo e fiquem bem.